Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nadiessa, ginecologista. E eu sou Luciana Pérez, endocrinologista. E hoje é mais um episódio do nosso podcast do Hipotálamo à Vagina. E é um episódio super especial, tá? Fui eu que pedi pra Luciana Pérez, porque eu sempre digo que eu sou eles, tá, Jamile? Já vai apresentar a nossa convidada. Eu brinco que eu sou o povo e eu quero saber como é que se faz pra manter o peso perdido. Luciana Pérez, quem é que vai nos ajudar nisso? Porque a gente fala, né, que perder peso é a parte mais simples e realmente a manutenção é o mais difícil. A pergunta da Nadiessa tem todo sentido. E para falar desse assunto, eu tô trazendo aqui hoje uma amiga endocrinologista que eu admiro muito, doutora Jamile Sartori Elamar. A Jami é endocrinologista que atende, né, assim como eu, com foco mais na área de obesidade. E é por isso que a gente te trouxe aqui hoje. Jami, tá pronta? Tô pronta, vamos lá. Maravilhosa. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada, meninas, pelo convite. Bom dia. Jamile, vou começar já te perguntando de cara, certo. Tá? Depois da perda de peso, o metabolismo realmente desacelera? O que causa essa mudança? Sim, então, a gente costuma dizer, isso que a Lu estava falando, né? A perda de peso inicial é um processo mais fácil, né? A gente está num patamar de peso mais elevado e esse início, ele costuma ser mais fácil. A partir do momento que a gente começa a perder peso, o nosso corpo, ele começa a sofrer uma adaptação metabólica, que a gente chama, né, esse termo, porque, na verdade, o organismo não entende se a gente está perdendo peso de forma voluntária ou se a gente está perdendo peso por alguma outra condição. E aí ele realmente tenta bloquear essa perda de peso, né? Ele tenta segurar essa perda de peso. Normalmente, o que acontece? Para cada quilo de peso que a gente perde, o nosso metabolismo cai em 30 calorias, mais ou menos, né? E a nossa fome aumenta em torno de 100 calorias. Isso acontece justamente para tentar voltar a um ponto de equilíbrio, né? Ele tenta retornar a um ponto inicial, que é o ponto que ele considera como sendo o maior peso, ou o peso estável da pessoa. E, normalmente, também no processo de emagrecimento, existe, né? Pode existir uma perda de massa muscular e a musculatura também é responsável por manter um metabolismo basal mais elevado. Então, todas essas mudanças, todo esse processo de adaptação faz com que o metabolismo desacelere para tentar, de alguma forma, recuperar o peso perdido, né? Injusto, mas é o que acontece, né? Não, e é super importante essa fala de vocês. Eu aprendi isso com a Luciana, eu não sabia dessa definição. E eu lembro que eu fiquei super chateada, porque eu pensei assim, eu cheguei a 75 quilos, né? Com 1,59, ou seja, bem acima. E eu lembro que eu pensei, nossa, se eu soubesse disso antes, talvez eu tivesse agido um pouco antes. Talvez tu tivesse sido um pouco mais proativa no teu tratamento de manutenção, né? Exatamente, porque eu teria pensado assim, nossa, se vai ficar com a memória, né, longo prazo, e eu não quero que fique com uma memória tão alta. Então, só para complementar ali um pouco o que a Jamile falou, né, hoje a gente tem esse conceito que a gente chama de set point hipotalâmico, só para as pessoas, né, entenderem o que é isso, que é, uma vez que a gente chegou num peso mais alto, o corpo compreende esse peso mais alto como peso ideal, e infelizmente, né, se não for gestação e lactação, é isso aí. E aí as pessoas sempre perguntam, tá, mas aí se eu tava lá com 100 quilos, passei a pesar 80, o meu corpo em algum momento, depois de quanto tempo, Luciana, ele vai pensar que 80 é meu peso novo? Não vai pensar. Ai, que né? triste. Isso vai acontecer. Ele né? vai estar sempre tentando recuperar aqueles 100 quilos, né? Então, aí que entra esse conceito da gente entender a obesidade como doença crônica. Então, não tem cura, mas tem tratamento. Controle. E por isso alguns pacientes vão precisar além de estarem fazendo dieta, exercício, vão precisar de medicação também a longo prazo, né? Isso. Então, são esses pequenos conceitos. Outra coisa que eu quero trazer aqui para esse ponto é sobre a velocidade de perda de peso. Então, muitas pessoas pensam que assim, ó, se eu perder peso de uma maneira mais lenta, eu vou manter melhor. Eu vou manter melhor. E não é isso que verdade, acontece. tá? Então, a gente tem até estudos mostrando que pacientes que perdem peso de uma maneira mais rápida, às vezes, têm mais sucesso na manutenção. Que Por interessante. quê, Luciana? Provavelmente porque são pessoas que se mantêm mais motivadas ali. Isso né? é até um ponto bem interessante, porque justamente os pacientes vêm nas consultas e eles comentam, não, mas eu nem quero perder muito rápido. Porque a outra vez que eu perdi muito rápido, eu ganhei tudo de novo, né? E o que a gente tem, assim, de estudos, não tem essa relação, né? A velocidade com que a gente perde peso não é
não influencia na manutenção, né? No sucesso da manutenção. Então, realmente, perder mais rápido ou perder mais devagar não é preditor de sucesso de manutenção. O sucesso de manutenção estaria muito mais associado, então, com o que tu faz a partir do ponto em que tu começa o tratamento de manutenção, né? Exatamente. Quais os esforços que tu tá te dispondo conseguindo ali manter, né? Tá. Exato. Sabe que a Lu falou em um dos nossos episódios, Jamile, que é como se a pessoa que emagreceu ficasse andando numa escada rolante, ao contrário, né? Uhum. E aí, o meu irmão é ex-obeso. E ele me mandou o áudio do podcast que a Lu fala essa frase. E aí, toda vez que ele vai treinar, às vezes ele me manda uma foto e fala assim, eu tô andando na minha escada ao contrário, mas eu vou seguir lá em cima. Então, é isso. Isso, é uma frase do Bruno Halper, né? Que a gente gosta muito, que realmente ele foi muito feliz nessa analogia, que ele falou que pra tu te manter no peso perdido, tu tem que estar sempre andando um degrau de uma escada rolante ao contrário. Exato. Tu não vai ter tratamento passivo, é Não, ativo. Os esforços, né, são sempre ativos para uma força que tá tentando ao contrário. Ao contrário, né? de ti, exatamente. Então, Falando em manutenção de peso, então, vou te fazer mais uma pergunta. Como os hormônios, queria que tu explicasse o que é a leptina, o que é a grelina e Certo. como eles influenciam na manutenção do peso. Certo. Então, a gente tem, né, alguns hormônios que são hormônios de fome e de saciedade. Não são hormônios que a gente pode dosar, né? A gente não dosa eles em exames laboratoriais, mas existem hormônios, não dosa normalmente, assim, né? De fome e de saciedade. Quando a gente perde peso, o que costuma acontecer? Justamente para esse mecanismo de recuperação do peso perdido, os hormônios da fome aumentam e os hormônios da saciedade diminuem. E aí entram, né, alguns deles, como a grelina e a leptina. A grelina é considerada hormônio da fome, né? Então, quando eu tenho, né, estou necessitando me alimentar, eu tenho um aumento desse hormônio. E quando eu perco peso, eu tenho um aumento da grelina, né? A grelina costuma aumentar para que eu justamente possa tentar voltar ao meu peso inicial, né? A grelina é produzida principalmente no estômago. Também tem alguma produção em outros órgãos, como o intestino, né? Mas ela tem, então, esse papel de estimular a fome, né? E a leptina é um hormônio produzido principalmente no tecido adipócito, que é um hormônio de saciedade, né? Que teria, então, um aumento. Na verdade, assim, quando a gente vai perdendo peso, né, a gente costuma ter uma diminuição dos hormônios de saciedade. E é justamente essa engrenagem que vai tentar nos colocar de volta naquele ponto, né, naquele set point hipotalâmico, que seria o peso mais alto, enfim, que a gente já teve na vida, né? Então, esse aumento da grelina e diminuição da leptina fazem parte do mecanismo de adaptação metabólica também. Ai, gente, eu só fico chateada ouvindo elas, que tristeza. A Nadia só chora, né? Eu tô arrasada. Isso até nas consultas a gente também costuma dizer para os pacientes, eu não tô tentando te desmotivar, né? Porque às vezes isso realmente, né? O paciente, ruim, poxa, né? mas então não adianta fazer nada. Então, Sim. o que eu tô fazendo aqui, né? Eu vou perder peso e vai voltar de novo, e eu vou tentar de novo, e vai ficar mais difícil a segunda vez, né? Sim. Porque isso também pode acontecer pela adaptação. E aí, né, o paciente poxa, então não tem saída, né? Na verdade, não, né, gente? Como a Lu falou, é uma doença crônica, acho que isso é importante pontuar. A obesidade é uma doença crônica, uma doença complexa, recidivante, mas tem controle. É justamente isso que a gente procura orientar, né? Os mecanismos para driblar essa adaptação metabólica e tentar colocar, então, o paciente no melhor peso que ele possa estar para melhorar as condições de saúde, para melhorar, enfim, a autoestima, né, e tudo isso. Perfeito. Gurias, falando em massa muscular, Luciana, a perda da massa muscular pode impactar nessa manutenção do peso perdido? Então, pode sim, né? E aí vem aquela explicação lá inicial da Jamile, né? Então, para cada quilo que a gente perde, a gente tem uma redução aí de 30 calorias por dia no nosso gasto metabólico. E aí, então, se eu tiver também uma perda de massa magra associada com essa redução do gasto energético que acontece, eu vou ter uma redução maior ainda, né, do meu gasto diário. Então, a gente tem que pensar, sim, no tecido muscular como um aliado nosso na manutenção, tá? Então, tu me perguntou se era importante, e como que a gente evita, né? Então, a gente evita através de uma dieta
balanceada, em que a gente tenha um consumo adequado de proteína, né? E a gente tem estudos mostrando que, por exemplo, diferenças bem pequenas no consumo, como 0,8 gramas por dia versus 1 grama de proteína por dia, já fazem diferença, já mostram que tem impacto. Então, assim, é importante. E também, claro, como é que a gente vai ajudar a segurar essa massa magra? É através dos exercícios, né? E a gente vai pensar principalmente em exercício de resistência. Perfeito. Tu quer complementar? Sobre essa questão, né, do exercício de força, isso é muito comum também nas consultas. Imagino que tu deva ouvir isso todos os dias também, né, Lu? Eu odeio musculação, odeio academia, odeio isso. Não tem remédio, né? Se a gente quiser manter uma boa massa muscular e se a gente quiser principalmente manter isso para o futuro e manter esse gasto energético basal mais elevado, é esse o caminho, né? Esses músculos vão fazer falta, né? Então, tem coisas que a gente faz mesmo odiando. Mesmo Perfeito. sem querer, né? Tipo, é a história dos hábitos que a gente vai criar, né? Aquela Exatamente. história, todo mundo gosta, ama escovar os dentes, todo mundo ama tomar É. banho todo dia. Não. Não, tu faz porque lá, quando tu era criança, alguém te disse que tinha que ser feito todos os dias, né? E aí, Tu cria esse hábito. então, tem algumas coisas que a gente tem que fazer simplesmente porque a gente sabe que é importante e nem tudo que a gente faz no dia a dia a gente vai gostar. Exato. E ponto, acabou, né? Mas falando do exercício de resistência, gente, também não é assim só a musculação, né? A musculação é o protótipo do exercício de Exato. resistência. Eu considero realmente o top, o melhor. master, o super. Mas a gente pode fazer exercício de resistência com peso do próprio corpo, com elástico, com até a própria atividade funcional, né? Então, assim, tem outras formas de se fazer resistência, tá? Perfeito. Uhum. Bom, gurias, alimentação. Jamile, existe algum tipo de alimentação mais eficaz para manter o peso perdido? Sim, normalmente a gente costuma orientar uma dieta, claro, com baixa ingesta calórica geral, né, calculada para o paciente, né, pouca gordura. Tentar priorizar também consumo proteico, né, a proteína ela é muito importante para a saciedade, né? Então a gente tem como nutriente, né? Como macronutriente importantíssimo, né? A proteína ela tem uma digestão mais lenta, então ela vai proporcionar uma saciedade maior. E aí a gente tem alvos bem consideráveis, assim. As pessoas não sabem muito, né? Normalmente não tem esse conhecimento claro do quanto de proteínas que a gente deveria ingerir por dia, né? Então, mais ou menos, é um cálculo que a gente faz, é em torno de 1,2 até 2 gramas por quilo de peso por dia. Isso é bastante, né? Mas vamos pegar o limite inferior, 1,2. Já é considerado uma boa margem de consumo proteico. Na menopausa, a gente já entra num consumo maior, justamente porque a gente sofre um processo de perda de massa muscular, de sarcopenia, que a gente chama, né? Aí entra também mudança de distribuição de gordura. Então, em torno de 1,6 gramas por quilo de peso por dia na menopausa. E isso é bastante, né? Então, a gente tem que sentar com o paciente, calcular, pedir ajuda das nossas colegas nutricionistas, né? Encaminhar para ter esse cálculo. Mas, sim, normalmente uma dieta, então, com baixa quantidade de gorduras, né? Saturadas e um cálculo calórico adequado para aquele paciente, né? Geralmente com boa quantidade de proteínas. Vocês sabem que eu vejo, vocês devem ver isso muito mais que eu trabalhando, né, com tratamento de obesidade, mas as pacientes, elas não ingerem, a imensa maioria, Não, a quantidade de impressionante. proteína, porque as pessoas comem no almoço e na janta, mas no Exatamente, resto, eu ia não. dizer, via de regra, eu vejo no almoço e no jantar. Olhe lá no jantar, porque às vezes no jantar é lanche e acaba nem fechando Isso. o cálculo. Mas assim, café da manhã e lanche da tarde, via de regra, Não as tem. pessoas não ingerem a proteína no cálculo adequado. Complementando a pergunta da Jamile, que inclusive seria, né, meu próximo questionamento, ela falou ali do 1,2 a 1,6 gramas de proteína por dia, né, para o paciente. Realmente é o que os estudos mostram, assim, com um mínimo de manutenção. Mas, claro, vamos lembrar que depende do quanto esse paciente também faz de exercício. Então, se uma paciente for mais atleta, né, fizer exercício todos os dias e tal, já quiser uma hipertrofia, vai passar para 2 gramas por quilo, ou às vezes até mais, dependendo desse paciente. Mas também é importante o que a gente fecha de gramas de proteína por refeição para os nossos pacientes. Então, é 25 a 30 gramas de proteína por refeição. Então, o fracionamento da proteína na dieta também é muito importante. Porque tem gente que já me perguntou assim, mas e se eu bater a meta de proteína no almoço? Uma refeição só. Não dá. Não funciona da mesma forma, né? Então, fracionar
essa proteína é muito importante. E aí, por isso que a gente sempre, né, pergunta, eu e a Jamile, a gente sempre pergunta para os pacientes, a gente faz um recordatório alimentar e vê o que eles estão comendo. Para ver, por exemplo, que aquele paciente que tá lá de manhã só comendo uma fatia de pão com manteiga, uma banana, ela não tá atingindo a meta de proteína e a gente vai ter que inserir uma proteína ali naquela refeição. Perfeito. E uma consideração que parece boba, né, irrelevante, mas às vezes a pessoa calcula assim, né, tá, então eu preciso ingerir 100 gramas de proteína por dia, beleza, eu comi um bife. Ah, isso! 100 gramas de carne. Isso. Não, né, aqueles 100 gramas de carne, eles não têm 100 gramas de proteína, Tem né? 20, se Exato, for, né, 100 gramas de frango tem umas 20 máximo, gramas né? de proteína. Exatamente, então isso também é importante, por isso que é feito todo um cálculo, né, de Isso, dieta. excelente, Jami, acho que isso é bem importante. Isso é bem importante, Importante. porque não é as gramas da comida. Exato. É quantas gramas de proteína tem Naquele, dentro daquele exato. alimento, tá? Perfeito. Bah, esse episódio aí o pessoal vai só sofrer, gurias. Eu não quero falar nada. Maravilhosas. Jamile, e existe como a gente evitar... Eu vou usar o termo aqui, efeito sanfona, para falar de set point hipotalâmico, porque é o popularmente conhecido. Existe como evitar esse efeito sanfona apenas com dieta? Então, é possível, né? A gente tem essa tentativa do organismo de recuperar o peso, né? Mas se a gente mantiver essa dieta proteica, né? Com elevado consumo de proteínas, calculado adequadamente e com fracionamento, como a Lu colocou, a chance de a gente conseguir alcançar essa manutenção sem enfim, oscilações de peso é maior, né? O que acontece normalmente num processo de emagrecimento é que o menor peso que se atinge, né, normalmente aquele menor peso que eu atingi com todos os cuidados possíveis, ele não é o peso final, né? Então sempre, ou 90 Quase sempre. vai haver um processo assim de queda de peso e aí um leve reganho, né? E talvez seja esse o ponto de equilíbrio dessa pessoa, né? E essa questão de efeito sanfona, se a gente evita o consumo de alimentos ultraprocessados, enfim, carboidratos simples, com frequência, a gente evita também as oscilações, né? Tanto de aumento de picos de insulina e, com isso, uma piora, né, no metabolismo glicêmico e uma maior chance de manutenção de peso. Gente, eu vou sofrer esse episódio inteiro, socorro. Luciana Pérez, tu quer acrescentar alguma coisa nos ultraprocessados? Sim, né? Na verdade, isso é bem importante quando a gente está pensando em manutenção, é evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Por quê? Porque a gente tem estudos, Nadi. Ai, eu tô sofrendo, gente. Sim, Nadi, é importante a gente evitar o consumo de alimentos ultraprocessados, tá? Porque a gente tem estudos que nos mostram que pacientes que baseiam a dieta, né, que consomem mais alimentos ultraprocessados, eles ingerem, comparado a um grupo que ingere mais alimentos in natura, comida de verdade, tá? Eles consomem, em média, 500 calorias a mais por dia. Então, é muita coisa. Ai, 500 a mais por dia é muita coisa, tá? E, principalmente, tem um aumento que, se a gente vai olhar para grupos daí, né, entre proteína, gordura e carboidrato, eles têm um aumento mais pronunciado aí do consumo de carboidrato em relação ao grupo que come comida de verdade. Então, na dieta de manutenção, evitar consumo de alimentos ultraprocessados. Que triste. Tô brincando, tá, Luciana Pérez? Antes que ela me mate. Que agora ela tá fazendo tratamento comigo, né? Bom, então agora ela tá aqui sendo vigiada. Tá sendo vigiada. De todas as formas. Tô No consultório Tô fora. fazendo o acompanhamento, maravilhosas. Muito bom. Amo a equipe, maravilhosas. Papel da atividade física na manutenção do peso. Não existe manutenção de peso perdido sem exercício físico. Isso é praticamente impossível. Por quê? Justamente a gente comentou da adaptação metabólica, a gente comentou da diminuição de metabolismo basal quando a gente perde peso. Então, eu perdi peso, né? O meu metabolismo caiu e a minha fome aumentou. E aí, eu começo a desacelerar a minha perda de peso, até que eu vou ter um momento de platô, eu vou ter uma estabilidade nessa perda de peso. Se eu cheguei a um determinado peso e eu não me mantiver fisicamente ativo, é como se eu tivesse que comer cada vez menos. E eu não vou conseguir. É muito difícil. Eu vou ter que comer quantidades cada vez menores e isso não se torna viável. Então, não é
compatível, né? Manutenção de peso perdido sem exercício físico. É inegociável. Inegociável. Isso é tão importante que eles avaliaram um estudo de pessoas que tinham perdido peso e aí eles viram que, bom, a maior parte das pessoas reganha peso e um percentual muito pequeno consegue se manter no peso perdido, cerca de 11%. E eles pegaram e foram ver assim, quais são as características dessas pessoas que se mantêm no peso perdido? O que elas têm de diferente daquelas que não conseguiram se manter? Por que aquelas conseguiram e as outras não? E aí eles foram ver que o fator essencial era um alto nível de atividade física. As pessoas que conseguem se manter abaixo do peso, elas praticam, em média, 200 a 300 minutos de atividade física por semana. Então, isso quer dizer que é uma média aí de 50, 60 minutos por dia, tá? Pode parecer alto para algumas pessoas, mas né, é viável dentro da rotina da maior parte das pessoas. Isso é importante, né? Quando a gente vai dar uma primeira orientação para um paciente de quanto de exercício físico, né? Os guidelines mostram ali em torno de 150 minutos por semana para dar o start, né? Mas a manutenção precisa de mais, né? Precisa dessa quantidade que a Lu falou aí, de 200, 250 minutos por semana, né? Para conseguir manter esse peso que foi perdido, né, de forma adequada. Isso. Tem uma outra consideração, assim, que seria interessante a gente falar, assim, os pacientes perguntam muito no consultório, tá, mas tem um momento a partir do qual, quanto tempo eu tenho que ficar com esse peso, né, para eu, que tu estava falando antes, né, quanto tempo eu tenho que ficar com esse peso, a partir de quanto é considerado que eu tô mantendo, né, que esse peso é o meu peso, enfim. De manutenção. Que não tem isso definido, né? Mas algumas propostas, enfim, de estudos falam, assim, que se o paciente conseguir ter uma perda mais ou menos de 10% do peso e manter aquilo por um ano, seria considerado que ele estaria com peso mantido. Mas não que ele não vá reganhar. Não que ele não vai reganhar. Não que, né? E não que ele possa parar de parar fazer. Por aí. Não é isso. Isso é apenas uma consideração sobre o que poderia representar, então, uma manutenção de peso, enfim, um tempo, né, de manutenção. Que triste. Tudo bem, segue o baile. Segue o baile. Sono, Lu. Como o sono impacta na manutenção do peso perdido? De uma maneira absurdamente importante, né? Tu sabe que eu sou a rainha do sono, A Lu né? adora Eu falar sou a sobre rainha do sono. sono. Ela estuda muito sobre sono, Eu adoro. né? Eu valorizo muito o sono. Essa vai ser a única parte que eu não vou sofrer. Então, assim, sono é precioso. muito importante a questão do sono, tá? Então, sono com tempo e qualidade, porque isso são coisas diferentes, gente. Às vezes o paciente, ele diz pra gente assim, não, mas eu durmo 7 horas, né? O adulto tem que dormir de 7 a 9. Aí ele vai chegar e dizer, mas eu durmo 7 horas. Tá, mas e a qualidade desse sono, né? Essa qualidade desse sono tá bom? Porque a maior parte dos pacientes que têm obesidade, eles também podem ter, por exemplo, a apneia do sono, que deixa a qualidade do sono horrível. Inclusive, muitos deles, com apneia do sono, têm sono de maior tempo. Eles às vezes chegam, mas eu durmo 10 horas. Sim, dorme 10 horas justamente porque a qualidade do sono é tão ruim que precisa, às vezes, de mais tempo. Então, tempo e qualidade têm que estarem alinhados num tratamento de perda e de manutenção do peso, né? Por quê? Porque toda vez que eu tiver sono insuficiente em qualidade ou quantidade, eu tenho aumento dos hormônios que dão fome, tenho redução de hormônios que dão saciedade, tá? E eu tenho até a predileção de paladar por alimentos mais densos em caloria, né? Mais ricos em carboidrato e gordura. Então, super importante. A gente tem estudos, inclusive, mostrando que simplesmente aumentar a duração do sono de alguns pacientes mais privados de sono já faz eles perderem mais peso. A gente tem estudos mostrando que pacientes com sono insuficiente também em quantidade perdem mais músculo e menos gordura do que aqueles que dormem adequadamente. Então, assim, até na hora do corpo escolher o que vai embora, se é músculo, se é gordura, o sono é importante. Então, toda a importância do mundo aqui, tá? Perfeita. Lembrando vocês que a gente tem um episódio inteiro sobre sono, então vocês podem buscar ali nos episódios anteriores, tem um episódio super legal sobre obesidade e um sobre sono, então assistam para complementar esse nosso Excelente. assunto. Jamile, como é que a regulação emocional influencia nos hábitos alimentares? Então, é muito importante, né, durante as consultas também, de pacientes que nos procuram por sobrepeso e obesidade, a gente entrar nesse campo, né, das questões mais psicológicas. A gente sabe que os pacientes que têm
alguns comportamentos de compulsão alimentar, né, alguns distúrbios, enfim, que envolvem essa questão emocional, o comer emocional, eles acabam tendo um hábito muitas vezes mais beliscador ou até de grandes quantidades de alimento, né, ingeridas num espaço curto de tempo. E sim, isso dificulta bastante a manutenção do peso perdido, né? As desordens, né, de alimentação, enfim, os distúrbios emocionais que levam a um comer mais compulsivo, mais exagerado, vão possibilitar, então, vão dificultar, né, essa manutenção do peso perdido. E aí entra, acho que a importância da gente ter um apoio psicológico, né, sempre para um paciente que está tratando obesidade, né, um paciente que está nessa batalha, porque ela sendo multifatorial, ela também tem que ter uma abordagem multidisciplinar, né? Perfeito. Nem todo paciente, né, as pessoas comem por diferentes motivos. Sim. Isso é importante a gente dizer. Claro. Né? Tanto que a gente tem perfis de obesidade, né? Hiperfágico. Isso, hiperfágico, comer emocional, Exato. metabolismo mais lento. Então, a gente tem perfis. Então, se a gente olhar para esse perfil do comer mais emocional, a comida funciona exatamente como um regulador de emoções. A pessoa come para regular a emoção. Tive um dia difícil, né? Vou comer porque isso me compensa. Isso. Ou mesmo me uma acalma, vitória, uma alegria. Me acalma, né? Exato. Então, isso é importante. E aí, claro, já me falou de distúrbios mais... de transtornos alimentares, mas no nosso dia a dia também vamos lembrar, assim, que própria depressão e ansiedade são fatores muito ligados com o comer emocional, né? Muito. Então, isso aí, da gente ter um apoio com um psiquiatra, com um psicólogo, no tratamento de manutenção da obesidade, é muito comum que a gente precise, por exemplo, de levar isso, porque estimular que o paciente leve isso para terapia, né? Os motivos pelos quais ele está comendo. Perfeito. Exato, até para manter esse paciente motivado, né? Muito, né? Nesse processo. Eu acho isso super importante, gurias, porque assim, a maioria das pessoas, né? Todos nós acabamos descontando alguma coisa de emoção. Tem algum tipo de relação, com né? Da emoção com a alimentação, né? Pessoas que perderam muito peso devem seguir em acompanhamento de longo prazo com equipe multiprofissional? Sem dúvida. Isso é fundamental também. Quando a gente está falando, então, em obesidade como doença crônica, a gente tem que lembrar que esse paciente, ele não tem alta, né? A gente não trata ele e tá bem, tá resolvido, tchau, né? Eu sempre brinco assim, tratar a obesidade não é tratar uma infecção urinária ali, né? Eu tratei uma infecção urinária simples, digamos assim, né? Eu tratei, né? Resolvi o meu problema e tô liberada. Não é uma doença aguda, não é uma coisa pontual, né? A manutenção do peso, ela envolve um acompanhamento, né? Outra coisa que eu sempre costumo dizer assim, não existe nenhuma garantia, nenhuma estratégia que a gente possa garantir para o paciente, o teu emagrecimento será definitivo, né? A gente gostaria muito de poder propor e poder prometer isso, né? Mas isso realmente não é algo que a gente consiga estabelecer assim. A gente faz as estratégias para justamente chegar nesse emagrecimento e manter esse peso. Mas o acompanhamento desse paciente é justamente para a gente tentar identificar, né, eventuais fatores que possam estar associados a um reganho de peso, né, manter esse paciente motivado. Os estudos mostram também que os pacientes em acompanhamento, em vigilância, né, que se pesam com alguma frequência, não precisa se pesar 3 vezes ao dia, né, mas que se pesam com alguma frequência e que têm um acompanhamento, eles têm mais sucesso também nessa manutenção. Então, manter esse paciente sob os cuidados da equipe é fundamental. Esse paciente, ele deve manter não só o período de perda de peso sendo monitorado, mas principalmente a manutenção. É bem comum, assim, a gente também presenciar no dia a dia, assim, do consultório, pacientes que tiveram uma perda de peso legal, perderam uma quantidade de peso, estão satisfeitos e eles somem. Né? Às vezes eles somem. Eu perdi peso, eu tô bem, né? E aí eles voltam algum tempo depois, né? Recuperei peso, né? O que a gente pode fazer? Então, claro, quando a gente tá bem de uma situação, a nossa tendência muitas vezes é abandonar, né? Os tratamentos. Mas a gente tem que lembrar que a vigilância, ela é contínua. Importantíssima. E isso, complementando aqui a Jamile, então, dentro dessa questão da vigilância, né? A gente sempre recomenda que o paciente daí passe a se pesar em casa, né? Com uma frequência que vai ser estabelecida em consulta. E uma das coisas que eu gosto de falar é, tipo assim, se eu dei uma revisão pro meu paciente que tá super bem lá, pedi pra ele voltar só em 6 meses, e ele tá observando
que o peso de balança dele ali em casa tá aumentando, ele tem que voltar antes. Ele não vai esperar voltar 6 meses. tudo, O peso. todo o peso, pra chegar lá e me dizer, pois é, agora, né, voltou tudo. Porque pra mim vai ser muito mais difícil retratar esse paciente, né, depois de um reganho aí de todo o peso, do que se ele voltar ali com um reganho de 3, 4 quilos. Tá? Então, essas coisas têm que ser avisadas. E outra coisa que a gente usa bastante, né, no consultório é o peso alerta nesse momento. A gente estipula com o paciente qual é o peso que ele tem que voltar em consulta, caso ele veja a balança atingir. Né? E essa parte do acompanhamento, agora eu vou falar, sou o público, tá? Eu tive uma perda alguns anos atrás de 10 quilos, acompanhando com nutricionista, consulta bem direitinha, maravilhosa. Quando eu cheguei no que eu achei que estava bem, né, e consegui manter um período, abandonei as consultas. Tu te deu alta. Eu me dei alta, Claro. pobre da Débora, me mandou mensagem, eu sumi, evaporei, tá? Consegui manter uns 6 meses e depois tive um reganho de novo. E aí eu lembrei muito do nosso episódio, pensei no peso alerta e pensei, opa, não ganhei tudo que eu tinha, mas tô no meio do caminho, volta atrás. Volta atrás. Então, é super importante esse acompanhamento, porque a gente acha que a gente tá bem e eu tô ali, ó, 6 meses plena e faceira. Se tu não mantiver tudo isso que a gente tá falando, né? Eu não mantive o exercício na ocasião. Tamo aí, né? Exato. Não, e uma coisa também que a gente procura orientar os pacientes, assim, tem pacientes que às vezes não voltam por vergonha. Né? Isso acontece, né? Eu perdi peso, foi super bem, sucesso, e aí não, né? Eu comecei a reganhar peso. Mas eu não vou voltar lá, doutora, porque eu fiquei com vergonha, né? Não quero parecer que eu fracassei, enfim. Isso é completamente desnecessário, né? Pro paciente se punir dessa forma, porque se tratando de condições crônicas e de doença, a gente precisa entender que pode acontecer isso e que é justamente nesse momento que a gente, como profissional, vai poder entrar e auxiliar esse paciente, né? Aí entra a questão, acho que a Jamile vai falar de medicamentos, mas às vezes é importante saber, né, saberem que, assim como no diabetes, na pressão alta, vocês veem frequentemente, né, ser necessário associar 2, 3 medicamentos, na obesidade também. Da Então, mesma às forma. vezes, assim, eu tô com medicamento, né, e não tá funcionando, então não vou voltar lá porque não tá funcionando. Não, mas eventualmente a gente vai colocar mais uma segunda ou uma terceira droga para ajudar na manutenção, tá? Perfeita. Exato. E tu sabe que essa questão, gurias, de enxergar a obesidade como uma doença crônica foi uma mudança de paradigma muito importante para mim como profissional da saúde. Porque eu, por muitos anos, tinha preconceito com medicações para tratamento de obesidade. A Lu também me ajudou muito nessa mudança de raciocínio. Exatamente. Então, hoje, a gente fala para as pacientes, né? Ninguém tem preconceito em usar uma medicação para hipotireoidismo, para diabetes, para hipertensão. Ninguém fala assim, tenta fazer exercício físico, melhora a tua diabetes com a tua atividade física, com a perda de peso e volta aqui. Não, tu institui o tratamento com medicação junto com a mudança do hábito de vida. Então, hoje eu enxergo medicação para tratamento de obesidade de uma forma muito diferente, como uma possibilidade até de tu iniciar o tratamento junto com a mudança do estilo de vida, quando vocês acham que tem indicação, óbvio, de medicar, né? E o paciente ficar motivado ali também com a perda, poder manter o acompanhamento. Então, mudei muito em relação a isso. Eu acho injusto também com os pacientes essa ideia de que não, a obesidade eu tenho que tratar sozinho. Isso. Né? Porque justamente É só fazer dieta e exercício. fazer dieta e exercício super fácil, Isso. né? Beleza, tá todo mundo bem aí na rua, ninguém precisa de auxílio. Então, assim, se eu trato diabetes, se eu trato hipertensão, se eu trato hipotireoidismo, se eu trato artrite reumatoide, se eu trato todas as outras condições com medicações, por que a obesidade, que é justamente uma condição que leva a tantas outras, eu não vou tratar com medicação? Né? Eu acho que é uma forma bem injusta do próprio paciente se punir, assim, eu tenho que fazer sozinho. Isso eu fecho a boca. E, na verdade, por muitos anos, foi isso que se criou do ponto de vista de sociedade, né? De que é uma condição que cada um resolve sozinho, né? Foi cultural, né? Cultural. A gente pegou essa transição, assim, isso, de mudança, esse paradigma, né? De mudança, de rever essa questão de preconceito, né? Não só o preconceito, tô dizendo com o tratamento, mas preconceito com a doença, né? Então, a gente pegou esse ponto. E eu escuto muito das pacientes, às vezes eu pergunto, tá usando alguma medicação? E aí as pacientes com constrangimento, assim, elas me falam, vergonha, olha, né? na verdade eu comecei um Ozempic
pique, né? E começa a me falar e com constrangimento. Às vezes até por conta, porque a amiga tá usando. Então eu sempre digo, olha, não tem problema nenhum tu usar. Eu só quero que tu use acompanhada. Com uma endocrinologista, com acompanhamento com uma nutricionista. Eu não tenho problema nenhum de tu usar, muito pelo contrário. Eu prefiro que tu use, né? E não tenha obesidade. Mas eu quero que tu acompanhe e faça esse acompanhamento monitoramento, com profissionais adequadas para fazer isso. Gurias, entrando na pauta medicação. Medicação para controle de peso. Eu posso utilizar a Jamile para evitar o reganho nesses pacientes que perderam? Sim, muitas vezes é o que se faz, né? Muitas vezes a medicação, ela está evitando esse reganho, né? Então, assim, quando a gente pensa novamente em doença crônica, a gente também tem que pensar em tratamento a longo prazo. Ah, mas eu vou usar o resto da vida? Pode ser que sim, né? Pode ser que a gente vá usar a longo prazo, assim como a gente trata essas outras condições e evitando essas outras condições. E isso, às vezes, gera um pouco de desconforto no paciente, né? Enfim, situação de colocar um uso a longo prazo, né? Mas isso a gente vai, claro, estabelecendo nas consultas e nos acompanhamentos. Alguns pacientes usam mais tempo, outros a gente tenta tirar e vai observando. Mas é algo a se considerar, sim. Porque mesmo que o paciente não esteja perdendo peso adicional, porque vai ter um momento que o peso vai parar, né? Vai existir um platô. Essa medicação, ela pode estar simplesmente evitando o reganho. Ela pode estar simplesmente mantendo aquele ponto de equilíbrio, né? E isso já é muito. É bastante. Sim, até só lembrando, né, como a gente falou, que quando a gente perde peso, a gente vai ter aumento do apetite. Às vezes a medicação, ela tá bloqueando esse aumento do apetite, pelo menos para que ele não ocorra de uma maneira tão intensa, né? Então, sim, pode ser necessário, eventualmente, para o resto da vida. Exato. Não estamos falando aqui que tem que medicar todo mundo, não, mas a gente... Não, alguma, né? E sim, existem pacientes que a gente suspende a medicação, mantém uma vigilância e o paciente super se bem. mantém em peso. Eu já tive vários pacientes. E também o que pode acontecer é que, eventualmente, vai conseguir ficar sem medicação por um período. Exato, E daqui também a pouco acontece um evento na vida, estressor, por exemplo, né? Sei lá, tive um divórcio. E aí, naquele momento, está sendo difícil para a pessoa controlar a questão da alimentação sozinha. Ela pode reintroduzir o medicamento nesse período e, eventualmente, potencializar a perda. Conseguimos retirar de novo depois, né? Então, cada caso é um caso. Por isso que não existe fórmula mágica no emagrecimento e nem na manutenção. Não né? existe, né? Então, cada paciente tem que se ver como único e por isso que é muito necessário que se faça acompanhamento com o endocrinologista que realmente tem experiência nesse tipo de medicamento. Isso, acho que essa parte do acompanhamento é fundamental, porque algumas pessoas, às vezes, fazem por conta, assim, o que eu chamo de uso recreacional. Então, assim, ganhei uns quilinhos, vou lá e vou usar aqui uma medicaçãozinha pro verão, né? Aí depois eu paro e volto, e paro e volto. Então, claro, não é esse o objetivo, né? Mas acho que o acompanhamento e a monitorização desse paciente, sem dúvida, né, fundamentais pra gente alcançar um resultado positivo, né? E não só isso, né, Jami, mas também na questão de que a gente vê, assim, que tem muitos pacientes que quando chegam, por exemplo, no meu consultório, e eu pergunto, já usou algum medicamento? E eles falam, já usei tal coisa, mas não consegui por causa de tal efeito colateral. Às vezes são efeitos colaterais que pra gente é facílimo de manejar. Que a gente já teve 200 pacientes com o mesmo efeito colateral e sabe que a taxa ali de resolver é altíssima. Então, assim, às vezes o paciente queimou uma medicação, acha que não vai, nada pra ele funciona e tal, simplesmente porque ele não fez o acompanhamento com um profissional capacitado e que tá acostumado a utilizar. Dose adequada, né? Muitas vezes, às vezes, né? também, às vezes já começa na dose errada. Exato. Né? Às vezes é por colaterais que poderiam ter sido manejados se tivesse um profissional bom ao lado. Então, tem várias coisas que eu acho que tu estar com um profissional bom e acostumado a tratar a obesidade, acostumado a mexer com esses medicamentos, pode acrescentar, né? Sem dúvidas. Perfeito. Lu, como lidar com essa pressão social para comer em excesso ou sair da rotina saudável? Ai, gente, eu adoro essa. Porque assim, ó, eu acho que assim, ó, primeira coisa, né? A pessoa que tá fazendo dieta, ela tem direito de fazer dieta, tá? Então, eu acho que os outros não deveriam ter esse poder que muitos exercem sobre os outros, de querer tirar a pessoa da dieta. Só que, ao mesmo tempo que não deveriam ter esse poder, a gente sabe que é uma coisa comum. Às vezes parece que simplesmente tu dizer pra alguém, tu saiu, né? Saímos eu e a Jamile. Se eu disser pra Jamile que eu tô de dieta, vai bastar eu falar que eu tô de dieta pra Jamile dizer, mas é só hoje.
Mas só um pedacinho não vai fazer mal, né? E realmente, a Jamile é ruim por isso? Não, ela tava querendo, muitas vezes, buscar um ponto de conexão, afeto, né? Então, assim, não é sempre a pessoa que tentou te tirar da dieta que ela tem uma má intenção. Tá? Às vezes pode ter, mas nem sempre é isso. Mas eu acho que a gente tem que ter o direito, né, de executar aquela dieta como a gente vê. Porque assim, ó, a gente pode sair da dieta, lógico que pode. Mas a gente tem que influenciar o paciente a sair da dieta... Esporadicamente. E quando ele de fato quer. Então, na dieta, o doce preferido dela... é açaí com Nutella. Ai, eu amo! Mas a Nadiessa, ela não gosta, tá? De croissant de chocolate, tá? Eu gosto também. Tá, não, mas tô inventando. Ela gosta. Eu gosto também, gente. E aí, um dia ela vai na minha casa e a minha sobremesa é um croissant de chocolate. A Nadiessa tem que sair da dieta nesse dia. Que justamente, não vamos queimar os cartuchos, não né? vamos queimar cartucho. Deixe na dieta para comer o seu açaí com Nutella. Exato. No dia lá que ela resolveu fazer isso. Calorias que valem a pena pra ela, né? Calorias que valem a pena, né? Então, também a gente enxergar que a gente pode sim sair, tem que ter flexibilidade. Então, ninguém tá dizendo que tem que fazer dieta de segunda a segunda, todas as refeições, não é isso. A gente, quando está em dieta, a gente tem que acertar a maior parte do tempo e vai ter as exceções, mas escolher bem as exceções também. Eu me lembro bastante, Lu, que tu colocava alguns posts, algumas coisas sobre eventos, né? E que às vezes tu chegava a ter, assim, por conta de questões de trabalho, assim, 3, 4 eventos na semana. E que se tu fosse sair nos 3, 4 eventos da tua dieta, não ia ter como. Então, às vezes, a gente tem que dizer não, né? Exatamente. E outra coisa que eu acho super ok e estimulo meus pacientes se tu tem, como eu tinha ali naquela época, 3, 4 eventos, e eu não vou sair da dieta nesses 3, 4, a gente também pode resolver assim, bom, vou comer em casa e vou ir para aquele evento para as outras confraternizações sociais. Porque a gente não precisa só pensar em confraternização com comida, né? Eu posso ir, sentar na mesa que as minhas amigas estão, conversar com elas, né? Ser legal, mesmo se eu não estiver compartilhando das mesmas coisas que elas estão comendo e bebendo. Quantas vezes tu me viu em evento dizer não pro vinho que venha na mesa? Muitas. Né? Muitas. Então, e eu deixei de estar lá? Deixei de aproveitar? Não! Então, assim, a gente não precisa só... é o efeito manada que eu chamo, né? Fazer o que todo mundo tá fazendo. A gente pode dizer, hoje não, muito obrigada, né? E também não precisa dar muita explicação. Eu sempre digo, tem que ter assertividade. Então, assim, eu vou dizer não, mas eu não preciso dar muita explicação. Inclusive, o objetivo, né, Nadia, era conseguir fazer o que a Lu faz, assim, né? Nos eventos. Quando eu viajava com ela nos congressos, meu objetivo tentar manter o não e essa a dieta que a Lu mantinha, né? Tu sabe, tu sabe que isso, a Lu e a Débora me falaram a mesma coisa, que é o número de eventos. Eu tenho muito evento social. Então, assim, tinha semanas que eu tinha coisa de noite, 3, 4 noites da semana. Então, assim, inviável. Então, a pergunta, né, que vocês duas me fizeram, qual a estratégia que a gente vai usar aí pra essas coisas? Vou comer antes, vou, né, ingerir uma proteína ali antes pra talvez comer um pouco menos. Acho que sim, então, acho que isso as é ideal. estratégias são importantes. Isso. Pode falar. E outra coisa também é se dar conta que a maior parte dos cardápios hoje, eles vão ter Tem alternativas. Exatamente. Né? E mesmo quando, por exemplo, vamos pensar na pior das hipóteses. Beira da estrada. Não, tem uma laminuta no cardápio. Eu posso pedir pra não vir a batata frita até a minha mesa. Porque se ela vier, eu vou comer, nem que seja 2, 3. Olha lá, o câmera tá concordando com tudo que eu tô falando. Eu comeria certo. Né? Então, assim, ó, se eu disser, me traz a laminuta, só que sem batata frita, eu já como um arroz, redução feijão, de carne, uma tu salada. está ali, né? Tu não deixou de ir ao evento, tu não deixou de socializar e confraternizar. Gente, também assim, vamos fazer um esforcinho, vamos olhar pro cardápio de outro jeito, vamos, né, eventualmente tirar algum ingrediente que tá ali, né? E é isso aí, dá pra fazer sim. 2 acréscimos que eu vou fazer, tá? O primeiro, em relação ao efeito manada que vocês falaram, em relação ao álcool, é uma das coisas que eu mais vejo. Eu tenho bebido cada vez menos, eu bebo muito pouco, eu não... Tipo assim, eu tomo uma taça de vinho ali no inverno, mas eu não sinto falta, eu não gosto de álcool.
E sempre, sempre, sempre existe pressão nos meus círculos sociais em relação a álcool. Todo mundo me olha e fala, mas tu não vai beber, mas nem uma tacinha. E eu tô tomando água. Eu tive a formatura dos alunos, agora a gente teve o baile. E eu passei a noite inteira com uma taça de água na mão, porque eu prefiro tomar água ali na festa. Gente, todo mundo chegava e me dizia, tu não tá bebendo? Tá, mas hoje. Sim, justamente. Então, e aí, a resposta tem que ser, é isso que eu falei, a resposta tem que ser assertiva. Não. Muito obrigada, nenhuma tacinha. Não, muito obrigada. E acabou. O que eu escuto das pacientes, às vezes, chegam a pedir drink sem álcool para fingir que está tomando alguma coisa para não sofrer a pressão social. Sim. Então, primeiro ponto. Segunda contribuição que eu quero fazer, eu saí para almoçar com a doutora Luciana Pérez e ela me disse assim, nesse lugar tem um sorvete de pistache maravilhoso. E eu não me lembrava do gosto de sorvete de pistache, porque pistache não é uma coisa que eu goste tanto, tá? Ó, tu achou uma sobremesa que eu não gosto. Achou, a exceção. E aí eu falei, eu também quero um sorvete de... Fui influenciada, tá? Pedi o tal do sorvete de pistache, comi uma colher e eu não gostei, vocês podem me julgar. Aí eu olhei pra ela e falei, eu não vou gastar minhas calorias nisso aqui, eu vou guardar. Foi muito inteligente. Exato. Então também, eventualmente, isso, né? A gente pode até escolher, vou sair da dieta hoje porque é um doce que eu gosto, uma comida que eu gosto. E quando tu provou e te decepcionou, não é bom. Siga, não precisa comer. Não siga, pare aí. Exato, né? guarde as suas calorias. Guarde. Isso aí, Antes perfeito. eu comeria, eu tenho certeza absoluta, mas a partir do momento que eu frontalizo, que eu penso e que eu vejo que aquilo ali não vale a pena, eu aprendi a dizer não. Tô melhorando. Eu tô melhorando, gente. Já prometi que eu ia correr, estou correndo 5 minutos atualizando seguidores. 5 minutos por dia? Eu corria Não, tá Tá ótimo. bem melhor, pela Luciana, Correr pelo não é amor de caminhar, né, pessoal? Deus. Não. Eu tô orgulhosa, amiga. Até o próximo episódio do Ano Novo, estarei correndo mais de 30 vai tá minutos. correndo 30, isso aí. Excelente. Nosso Foco. objetivo. Gurias, quais os hábitos são comuns entre pessoas que conseguem manter o peso perdido por anos? Me ajuda, Jamile. Bom, exercício físico, né? Exercício físico, de novo, inegociável, né? Com uma frequência alta, né? Enfim, regular, né? O tempo que a gente conversou ali dos mais ou menos 200 minutos por semana. Então, exercício físico regular. Um controle alimentar, né? Com uma boa ingesta proteica, uma baixa ingesta de carboidratos refinados, de ultraprocessados, né? De alimentos de açúcares, enfim, né? Acho que também é importante nessa pessoa que teve um acompanhamento, uma manutenção desse acompanhamento. Então, essa pessoa que foi orientada, que esteve com um profissional, manter. Talvez ela não vai mais precisar ir todos os meses, como a gente mantinha antes, mas com alguma frequência manter um acompanhamento especializado também é importante. E além do hábito de verificar o seu peso, né? Verificar o seu peso com uma frequência estabelecida também, como eu falei, não precisa se pesar 3 vezes por dia, né? Tem pessoas que se pesam de manhã e se pesam de noite, o peso é diferente, porque a gente tem, enfim, retenção, a gente se alimenta, isso não precisa, mas ter uma frequência, assim, eu vou estabelecer me pesar uma vez por semana, ou, por exemplo, nas segundas, que eu saí do final de semana, e depois nas sextas, antes de eu entrar no final de semana, para eu monitorar e ter esse alerta se em algum momento eu estiver reganhando. Perfeito. E eu li um estudo, só acrescentar mais uma coisa, que eu li um estudo esses dias, assim, que ele estava botando, né, vários fatores que estão associados realmente a uma boa manutenção, e todos esses que a Jamile falou, mas um que me chamou a atenção, porque eu sou também fã disso, é o paciente fazer café da manhã. Sim, Então café da manhã, verdade. É importante, Verdade. Né? Cada vez mais a gente tem estudos mostrando, né, que o café da manhã tem vários efeitos, inclusive Verdade, isso metabólicos. tudo que tu compartilhou comigo, exato. Né? Mas é outra coisa que também eu gosto de falar no consultório. E tu ama um café da manhã? E eu amo café da manhã. Eu gosto também, não posso negar. Além do croissant de chocolate, doce de Nutella, eu gosto de café da manhã. Gurias, alguma mensagem final, Jamile? Eu acho que, assim, de mensagens finais, né, o importante é, assim, a gente saber que mais difícil do que perder peso é manter peso, né? Que essa batalha da manutenção do peso perdido, ela precisa de orientação, ela precisa de acompanhamento profissional, ela precisa dessa vigilância, e que é normal, é comum, né, a gente ter um processo não linear, né, de perda de peso. É bastante comum e esperado, né, e isso não invalida a nossa tentativa, isso não invalida o nosso caminhar, né, tendo, então, um profissional que acompanhe, a gente consegue identificar melhor esses fatores e seguir
nessa nossa batalha, enfim, de perda de peso e manutenção. Maravilhosa. Eu quero dar um recado para quem está nos ouvindo. Quem não for médica ou estudante de medicina, vai nos episódios anteriores, tem muitos episódios legais para vocês. Para quem Já for temos episódios sobre obesidade, tratamento clínico de obesidade, onde falamos mais de medicamentos, de outras coisas, porque hoje foi só a manutenção, a gente falou mais da perda, né? Isso. E para quem for médica e estudante de medicina, a partir de hoje tu está proibida de falar a seguinte frase: não é para estudar por aqui, porque eu aprendi várias coisas nesses 2 episódios, tá? Então, os profissionais de saúde vão aprender coisas aqui com certeza absoluta. A gente vai falar, quem quiser aprofundar o conhecimento técnico, entra na nossa plataforma HV Paramédicas. Tem várias aulas da Lu lá sobre obesidade, medicação, muita aula legal. Tem caso clínico, tem como eu faço, que tu fala bastante sobre tratamento medicamentoso. Sim. Então, para profissional da saúde, gente, é incrível, tá? É sonho de princesa, então não é porque a gente que tá fazendo, mas realmente Lembrando que o podcast, ele tem como finalidade atingir o público leigo, então a gente nunca aprofunda as questões aqui, principalmente as questões medicamentosas e de tratamento, tá? Então, para vocês terem acesso a essas informações, vocês têm que estar lá na nossa plataforma. A gente tem medo que as pessoas se automediquem, então a gente toma cuidado com falar nome, dose de medicação. Claro, não, e essas 2 gurias estudam um monte, tenho certeza que material que tem ali pra... vocês têm a plataforma para médicos mesmo, né? Isso. Deve ser excelente, né? Não tenho dúvidas. Maravilhoso. Tu ainda não assina, Jamile? Pois é, né? hoje vai me assinar. Hoje o dia. Olha Agora aqui, eu tô retomando aí a minha vida depois de 1 aninho e pouco de bebezinho, então maravilhosa. Acho que as coisas estão voltando. A gente tava falando sobre maternidade nos bastidores, então tá perdoada. Tá? Jami, tá muito obrigada pela tua participação. Maravilhosa. Foi muito bom, excelente. Ela foi muito bem, né? Foi muito assim, bom. Uma troca muito bom. Produtiva. Muito bom, muito vou bom contar que eu aprendi coisas, vou ficar refletindo hoje sobre esse episódio, pessoal. Maravilhosa. Muito obrigada pela tua participação. Obrigada, de coração. Amamos. Pessoal, muito obrigada. Tchau, até a gente. próxima. Até a próxima.